Boa tarde, tudo bem? Boa noite, bom dia, não sei que hora você assiste essa live, mas vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante, tão vasto, né? Que é sobre esse músculo, que é o nosso assoalho pélvico. Então, fique comigo até o final, porque nós vamos falar sobre isso, né? E você que não me conhece, eu sou Leila Nascimento, sou sexóloga ao ar, tudo bem? Como vai, Isabel? Então, gente, estamos hoje falando sobre esse assunto, porque é um assunto, gente, muito vasto. E hoje vamos falar novamente sobre ele, sobre o nosso queridinho assoalho pélvico. Nós temos esse músculo, essa é como se fosse uma bacia, né, gente, que segura todos esses órgãos, que é o útero, que é mais, gente, que é a nossa bexiga, que são os outros órgãos, que são... E, então, ele é muito importante. E é sobre ele que nós vamos falar. E você? Obrigada, querida. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pela honra de vocês estarem aqui comigo, viu, gente? Fico muito feliz. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Regivânia, seja bem-vinda. Fico muito feliz, gente, em levar conhecimento, porque para mim é sempre muito bom estar contribuindo. E, gente, vocês sabem o que significa, vocês já conhecem o assoalho pélvico, você sabia que existia e sabe qual que é a função dele? Me responde aí, se você já sabe qual é a função dele, eu coloquei nos stories ontem, né? E nós vamos conversar sobre isso. E assoalho pélvico e prazer. Você já pensou nisso? O que tem a ver o assoalho pélvico com prazer? O que tem a ver, gente? Muita gente não sabe o que significa, não sabe o que tem a ver, mas Leila, como assim? Assoalho pélvico, que negócio é esse aí que você está segurando na sua mão? Que coisa mais estranha. Gente, isso daqui, quando você senta numa cadeira, você está na frente do computador, você está aí apoiada muitas vezes, você está sentada aí por um longo tempo, quando você apoia aqui assim, você está apoiando as fáscias do seu assoalho pélvico, não é? E aí, se você já conhece sobre esse assunto, se você já sabe, então tudo bem, isso é muito bom. Mas se eu falar alguma coisa que você não conhece, você vai dizer, muito bom, aprendi uma coisa nova. Então, gente, vamos lá, gente. Olha, eu vou trazer aqui todos os componentes, né? Aqui do assoalho pélvico. Isso aqui é o aparelho reprodutor. Ele é o que sustenta, não é? Gente, tá balançando tudo, né? Eu coloquei esse suporte, aí cada vez que eu mexo, eu percebo que tá tudo tremendo. Ah, meu Deus, gente. Vou procurar não ficar balançando. Ai, que legal! Então, gente, vou procurar não ficar balançando muito para não dar aí um enjoamento em vocês. Então, nós vamos falar sobre esse grupo muscular, que é, gente, assoalho pélvico, né? Já coloquei o tema aí, tá bom? Ele é um músculo que sustenta esses órgãos, que é a bexiga, o útero. O que mais que ele sustenta? Fala aí pra mim. Assoalho pélvico. Ele sustenta a vagina. O que mais? A bexiga. O que mais que ele sustenta? Deixa eu pegar aqui os componentes que vai aqui estar trabalhando hoje, aqui na nossa live. Então, gente, e esse tema, eu quero dizer para você que ele é um tema também para homens e também tema para mulheres. Por que esse tema é um tema para homens e para mulheres? Por quê, gente? Porque homens e mulheres têm assoalho pélvico. E o que é esse esquema de assoalho pélvico? O que é, gente? Assoalho pélvico é um grupo muscular que está o quê? Lá embaixo, na nossa pelve. Então, todos nós temos uma bacia.
é como se fosse uma anca, não é? Então, como você já ouviu esse nome, muitas pessoas falam bacia, outros falam quadril, outros falam pelve. Então, cada pessoa de cada lugar vai falar por um nome, vai chamar por um nome, vai conhecer por um nome, e cada pessoa tem um nome para colocar, para conhecer a sua pelve. Então, juntos, esses ossos nós conhecemos como pelve. Então, o que é o assoalho pélvico? Então, quando a gente pensa em assoalho, vem o que na nossa cabeça? Vem a ideia de quê? De chão. Assoalho é aquela ideia de chão. Obrigada, Gisvane. É a ideia de piso, aquele assoalho de madeira, não é? Que sustenta onde você pisa. Então, em inglês é pelvic floor, chão pélvico. É o chão da pelve. Então, nós entendemos que homens e mulheres precisam de quê? De um chão pélvico. Então, afinal de contas, se não fosse o assoalho pélvico, ela seria o quê? Aberta. Então, mas ele é o quê? Osso na frente, ó, para segurar, osso atrás para segurar. E o que fecha tudo isso? O assoalho pélvico, não é? Então, esse assoalho pélvico, ele é o quê? O chão, é o apoio, é o chão pélvico. Então, esse assoalho, essa ideia de chão mesmo. Ficou claro aí, gente, para vocês? Assoalho pélvico é o chão da pelve. Assoalho pélvico, então, fecha essa pelve lá embaixo, tá? Ó, tô colocando todos os componentes aqui que o assoalho pélvico segura. Olha só. Tá vendo, gente? Nosso aparelho, o útero feminino, né? Então, o chão pélvico, que é o assoalho pélvico, ele é um grupo muscular. Ele não só de músculo, tá? Ele é um grupo muscular que também é composto por fáscias e por ligamentos. Então, quando a gente fala de assoalho pélvico, eu não estou falando só de músculo. Eu estou falando de músculos, estou falando de fáscia e estou falando de quê? De ligamentos. Então, quando eu falo de assoalho pélvico, que eu consigo mexer mais, é a parte muscular. Então, se eu estou falando dessa parte muscular, que é mais fácil de mexer, eu estou citando mais o músculo. Por quê? Porque ele tem controle musculatório. Exatamente, a Josivane falou. Então, porque no nosso corpo nós temos dois tipos de músculo, que é o músculo liso e o músculo estriado. Então, o controle de músculo liso nós não temos, mas músculo esquelético sim, nós temos esse controle. E o assoalho pélvico é um grupo muscular que a gente tem controle. Então, vocês entenderam isso aí, gente? Grupo chamado assoalho pélvico, ele não é só músculo, ele é músculo, é fáscia, é ligamento. E nós temos controle total sobre o quê? Sobre os músculos. E aí, quando a gente tem controle sobre os músculos, isso modifica as fáscias. Isso dá uma modificação, né, nessas questões. Então, o que é o assoalho pélvico? Olha, esse grupo muscular que está aqui embaixo. E essa pelve que eu estou segurando é uma pelve feminina. Mas os homens também têm assoalho pélvico. E o que é mais bacana, ó, que eu acho incrível em relação ao assoalho pélvico, gente? O assoalho pélvico, ele tem várias funções. Uma das funções dele, né, como você viu aqui, o nome dele é chão pélvico. Então, uma das funções dele é o quê? É apoiar os órgãos pélvicos, não é? Apoiar aí a gestante, a barriga, não é? Então, tem o útero aqui, e esse assoalho pélvico, ele apoia o útero, ele apoia a bexiga, ó, ele apoia o reto, esses órgãos que são mais pélvicos, então ele é um apoio para esses órgãos. E essa é uma das funções dele. Então, ele é o apoio
apoio, o chão para todos esses órgãos. E outra coisa muito importante, gente, sobre esse assoalho pélvico é o quê? Que ele dá pra gente a função esfincteriana. O que é isso? O que significa isso? Esfíncteres, xixi, o número 2, o assoalho pélvico, ele consegue fazer com que você tenha a função de quê? De contrair ou de relaxar. Ele te dá essa função de você conseguir segurar o xixi, o pum, ou relaxar e fazer o seu xixi, o seu número 2, ou soltar o gás, né? Então, o assoalho pélvico, ele tem uma função esfincteriana. Eu falei já de duas. Apoio, gente, ó. Ele tem, deixa eu ver aqui na minha colinha. Então, imagina que você, a primeira função dele é o quê? Apoio. Segunda função, esfincteriana. Ou seja, segurar ou liberar as fezes. E o pum. Deus é muito lindo, né, Josivane? Essas funções muito bacanas são do quê? Do assoalho pélvico. Eu sei que você usa ela sem querer. Não é? E o que a gente geralmente não sabe? O que a gente geralmente não sabe é que o assoalho pélvico é que ele também tem uma função sexual. Não é lindo isso? A terceira função do assoalho pélvico é a função sexual. Isso significa que para você ser feliz sexualmente, gente, você precisa de um assoalho pélvico que funcione. E aí eu pergunto para você, você sabia disso? Será que quando você vai para a relação sexual, quando você percebe alguma coisa no seu assoalho pélvico funcionando? Tem gente que percebe, mas tem gente que não percebe. Então, às vezes, alguém pode falar assim, ai, eu sinto alguma coisa pulsando. É isso, Leila? É isso mesmo. Então, o assoalho pélvico, ele funciona na hora da relação sexual, gente. É para ele funcionar, não é? Então, a terceira e importantíssima função do assoalho pélvico, gente, é a função sexual. Então, para que nós precisamos ter o nosso apoio funcionando? Para nos trazer um momento de prazer, um momento maravilhoso. E eu preciso te perguntar, como anda o seu prazer? Como anda a sua relação sexual? Será que você tem observado aí que esses músculos, você tem observado, será que você tem usado esses músculos ao seu favor? Não é? E eu quero já trazer aqui para você que essa live não é só para as mulheres, e sim para os homens. Por quê? Porque quando eu uso esse grupo muscular, gente, eu vou estar melhorando a minha lubrificação. Olha só, eu vou estar com o assoalho pélvico que estimula ainda mais o meu clitóris. E eu vou ter um ambiente vaginal que vai ser um ambiente mais apertadinho. Isso vai fazer o quê? Que eu tenha maior sensibilidade na hora da relação, né, gente? E aí, essa sensibilidade vai fazer com que eu sinta mais prazer. E mulher mais lubrificada, mulher mais apertadinha, mulher que precisa, inclusive, também relaxar, não é? Por quê? Porque, gente, às vezes a mulher não relaxa, ela fica tensa, ela não exercita esse músculo. E às vezes você pode falar, Leila, eu sinto dor na relação sexual. E eu vou dizer pra você, viu? Tem a ver com o assoalho pélvico. Essa dor, na hora que começa ali, aquele momento de introduzir, ela está tensa demais. E esses músculos aqui, ó, que estão tensos demais, eles simplesmente vão ficar como, gente? Fechados, doloridos. E aí, você vai ter dificuldade na hora da relação. Simples assim. Então, nós precisamos entender que esse músculo, ele é importantíssimo para a nossa vida sexual,
para nosso bem-estar, para que você venha ter, não só isso, mas também, gente, para a vida, para a saúde da mulher, saúde feminina. Porque se a mulher não exercita, não cuida desse músculo, ela vai ter problemas ali na sua pelve. Às vezes tem dor, né? Tem dor no pé da barriga. Então, precisa colocar um olhar para essa questão. Você precisa estar atenta, você precisa cuidar de você, você precisa olhar com mais carinho. Então, eu gosto de olhar para o ser num todo, porque a pessoa, ela é integral. Então, às vezes você pode falar assim, Leila, eu não consigo relaxar. Então, eu quero te dar uma lição, porque assoalho pélvico, ele não é só contrair. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, então só contrair, gente. Se às vezes você coloca muito foco na contração, mas assoalho pélvico, ele saudável, não é assoalho pélvico que só contrai, não. Então, gente, precisa entender isso. Assoalho pélvico saudável é assoalho pélvico que contrai e que também ele relaxa. Então, assoalho pélvico que além de contrair e relaxar, ele faz isso segundo o seu comando. Então, é um assoalho pélvico que ele é coordenado. Então, se eu falar assim, é importante você relaxar. Aí você fala assim, eu não consigo contrair. Eu não consigo relaxar, eu tenho dificuldade para relaxar, eu tenho dificuldade para ficar tranquila. E eu quero te dizer algo muito sério para você. O que acontece com a gente? Vamos falar sobre a feminina, né? O feminino. Então, olha só, gente, a vida inteira nós ouvimos, né? Principalmente se você vem de uma família que tem aqueles princípios, tem valores, né? E muitas vezes a família fala assim, se guarde até o casamento. Olha, cuidado, não vai fazer nada. Então, a gente entendeu que essa relação, ela tinha a ver com penetração. Mas, claro que na hora do namoro sempre vai esquentar alguma coisa, sempre rola alguns abraços, rola alguma coisa, até mesmo na minha época, do meu namorado. Então, no meu esposo, né, hoje, a gente tinha esse problema, a gente tinha essa questão de cuidado, porque a gente queria se guardar. A gente ouvia muito isso, que a questão de se guardar é importante, sim, mas que o nosso corpo, de alguma forma, tem a ver com o nosso psicológico. É como se o nosso corpo ele estivesse preparado durante a vida inteira para se fechar, para se contrair, para não permitir que essa penetração acontecesse. E muitas vezes a gente casa, não é, gente, com esse pensamento. A gente casa e a gente fala assim, puxa, mas agora eu já tô casada, agora eu posso, né? Eu quero me relacionar sexualmente com meu marido, tudo. Mas, gente, olha só, pensa comigo, gente. Infelizmente, a nossa cabeça, ela não anda no mesmo ritmo do que o nosso corpo. O nosso corpo não anda no mesmo ritmo do que a nossa cabeça. Às vezes você pode falar assim, ontem eu era noiva, hoje estou casada, eu já posso ter. Mas a nossa cabeça, ele não acompanha, porque o nosso cérebro não faz distinção do que é passado, do que é presente. Então, muitas vezes acontece esse bloqueio, essa rigidez. Não estou dizendo que você tem que fazer antes, gente, não estou falando. São as pressões psicológicas. O que acontece, infelizmente? Nós, enquanto... não é só aqui, gente, mas é no mundo inteiro. Então, nós temos uma educação sexual que é o quê? Repressora. Então, não é uma educação sexual adequada. Deixa eu me afastar, porque senão vai ficar balançando. Então, não é com repressão que você consegue educar corretamente uma pessoa. Então, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo com as mulheres que não conseguem relaxar? Infelizmente, o corpo,
O corpo de vocês entende essa penetração como se fosse uma agressão. E aí o seu corpo se fecha de forma que inconsciente. É inconsciente. E aí não consegue relaxar de forma inconsciente. Mas esses músculos aqui, eles têm uma coisa fantástica, que é o que, gente? Nós conseguimos dominar eles. Então se você aprender a controlar esses músculos, se você aprender a fazer com que esses músculos eles relaxem, se você tiver o comando certo, se você tiver a indicação certa do exercício, é completamente possível que você consiga relaxar esses músculos. Então, na hora da penetração, e aquele momento que era ruim para você, ela passa a ser maravilhoso. Ela passa a não incomodar mais. Porque, gente, sexo não combina com dor. Não combina não, gente. Tem nada a ver. Combina com o quê? Com prazer, com um momento bom, um momento maravilhoso. Gente, se você está tendo dificuldade nessa hora, tá alguma coisa errada. Então, se você, nessa hora, está tendo dificuldade, busca ajuda. Saiba que tem jeito, gente, tem cura. Então, essa situação de uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico se chama, sabe o quê? Vaginismo. Então, o que vai acontecer com os musculozinhos? Eles vão se fechar. Eles vão se fechar de forma involuntária. E aí, quando a gente força uma penetração em músculos que estão contraídos, que estão tensos, o que vai acontecer com esses músculos? Vai gerar muita dor, muita rigidez, e esse mecanismo, se estiver muito tenso, a ponto de fechar a vagina, e mesmo assim eu colocar o pênis, a penetração vai ser o quê? Dolorosa. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, existem vários tipos de vaginismo. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, falando que vaginismo é só quando a pessoa não consegue penetração de jeito nenhum. Isso não é verdade. O vaginismo, ele tem graus. Pode ser que você consiga uma penetração, mas você fala assim, penetração ela é incômoda. Então, gente, pode ser um grau mais leve de vaginismo. Tem pessoas que não conseguem consumar o casamento quando se casam. Por quê? Psicologicamente, a chegar ao ponto de você conseguir ter uma penetração sem dor nenhuma, né, gente, precisa de trabalhar muito isso, essa questão emocional, porque às vezes a pessoa começa a ter calafrio, ela começa a fechar as pernas, com medo da dor, e às vezes até mesmo numa consulta, quando você vai lá, né, e aí na hora que o médico vai fazer aquele exame lá, que coloca aquele espectro, você começa a ficar rígida, o aparelho não entra, e ela começa a ficar rígida com medo, lembrando de alguma cena, algo que aconteceu lá, passado. Então, nós temos o quê? Graduações dentro do vaginismo. Então, nós precisamos se atentar para isso. Precisamos avaliar cada caso ali na sua individualidade. Não generalizar as coisas de forma nenhuma. Então, é preciso olhar para esse lugar, né? Então, acompanhando aqui no nosso script. Deixa eu ver aqui. Então, vamos repetir aqui, ó. A função do assoalho pélvico é apoio, a função esfincteriana e a função sexual. Então, se você percebe que o seu assoalho pélvico está um pouco fraco, se está tendo algum escape, você está perdendo urina, isso pode ser também um problema na sua bexiga. Então, precisa investigar mesmo, né? Marcar uma consulta no ginecologista, né? Pode estar nos dois, pode estar relacionado, pode estar associado ao problema na bexiga, junto com o problema no assoalho pélvico também. Então, o médico pode passar um exame aí mais, né, para aprofundar aí e ver o que está acontecendo, se estiver acontecendo algum tipo de escape, né, urinário, porque às vezes você não sente essa contração, você não consegue ter
o seu, não consegue prender de forma, não é? Você não prende como deveria, o seu músculo não está funcionando da forma como deveria estar funcionando, né? Mas Leila, como que eu faço isso? Como que eu vou saber? Você precisa colocar lá, se você já se você não se você é solteira, ainda não se casou, não teve relações, não, né, gente? Estou falando nas casadas que pode fazer esse exame. Agora, quando você perde o xixi com tosse, pode ser assoalho pélvico fraco, pode ser. Então, isso é importantíssimo, a gente, o quê? Buscar fortalecer esses músculos. Então, olha, a gente vai na academia, né, para fortalecer os músculos. Você faz vários tipos de exercícios, várias repetições. Você vai em um que é mais rápido, você vai em um outro que é mais lento. Mas você está exercitando o nosso assoalho pélvico também. Precisa de exercício. São vários tipos de exercícios para estar trazendo um controle desses músculos, não é? Mas, gente, todo caso precisa ser avaliado para saber o exercício adequado. Para cada tipo de paciente, é um tipo de exercício, não é? Para que a pessoa venha ter aí um resultado benéfico no seu caso, não é? Então, é importante, né? Maravilhoso quando você vai para o caminho correto, né? E não fique nessa dificuldade, não fique, às vezes você tá aí, eu tô tendo dificuldade, eu não vou no médico, eu não vou fazer mais nada, aí você começa a ficar como? Fica ali desanimada, desmotivada, fica ali triste, não comenta com seu parceiro, então é preciso você falar, eu tive bebê há pouco tempo, não estou conseguindo sentir os mesmos prazeres que eu sentia antes. Tudo tem a ver com o seu assoalho pélvico. Porque lembra que eu falei para vocês que o nosso assoalho pélvico é como uma bacia que sustenta os músculos? Então, é necessário entender que como ele sustenta todos esses músculos. Se você não exercita ele, e no caso da mãe que já teve o bebezinho, teve um peso em cima desse assoalho pélvico, não é? Então, a maioria das pessoas não sabe que essa musculatura, que é uma musculatura superficial, gente, ela tem uma função para a sexualidade. Então, é necessário exercitar, saber que essa musculatura, gente, superficial, ela tem uma função muito importante. Na função sexual, tá? Então, gente, esse é o objetivo de que nós venhamos trabalhar essas questões para que os casais venham ter uma vida plena, uma vida aí completa, porque a vida do casal sem a área sexual, gente, né? Não tem como. Não é normal perder urina tossindo, não é normal perder urina pulando, não é normal perder urina fazendo esforço, né? Nunca é normal perder urina. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter essas funções do assoalho pélvico. Função de apoio, função esfincteriana e a função sexual preservada. Para quê? Pra gente chegar a essa conclusão que nós temos um assoalho pélvico aí saudável, não é, gente? E aí, a maioria das pessoas, elas não perdem urina, elas não têm grandes queixas frente ao assoalho pélvico, mas um número muito grande, gente, de pessoas que falam assim, eu não sinto prazer na relação sexual. Parece que o meu assoalho pélvico não funciona muito bem nessa hora. Então, é como se o assoalho pélvico, ele estivesse adormecido, né? Não é, gente, que você tem um problema muito sério, que vai te levar a essa necessidade de fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento muito caro. Não, gente, nada disso. Muitas vezes, você vai precisar fazer apenas algumas coisas, os exercícios, né? Às vezes ele só está adormecido. Você só precisa fazer o quê? Acordar ele.
não é? Porque às vezes está adormecido. O que que a gente precisa fazer? Com que esse assoalho pélvico, ele acorde. Por quê? Porque ele vai ter que acordar. Porque ele vai funcionar da forma correta, não é? Então, porque essa musculatura, muitas vezes nós não usamos, né? Então, se nós envelhecemos, o assoalho pélvico muda. Se eu emagreço, também o assoalho pélvico muda. Se eu faço atividade física demais, ele muda. Se eu engravido e o bebê fica em cima do assoalho pélvico 9 meses, fazendo pressão aqui, que ele vai enfraquecer também, gente. Então, se a gente for pensar o quê? Nós, enquanto mulheres, não é? A gente vai chegar na conclusão de que quase tudo na vida vai fazer o quê? O assoalho pélvico ficar fraco. Porque o que ele precisa para se manter pelo menos funcional, gente, é que você use ele. Mas se você não usa ele no dia a dia? Se eu não sei usar como deveria, ele vai acabar enfraquecendo. Não é? Então, e o que que compõe o assoalho pélvico? O que que compõe? Vamos recapitular? Músculos, fáscia e ligamentos. Então, o assoalho pélvico não é só músculos. Assoalho pélvico é músculo, é fáscia, é ligamento. E o que que é fáscia, gente, né? Fáscia, você já viu a carne de boi quando tem aquele negócio branco que cobre os músculos? Cada fibra muscular ela é coberta por fáscia. Cada grupo de feixe muscular é coberto por fáscia. E um grande grupo muscular é coberto de fáscia. Então, a fáscia, ela tem o quê? Uma função importantíssima para o assoalho pélvico, não é? E assoalho pélvico é músculo, é fáscia e também ligamento. E o que que a gente tem maior controle? Em cima dos músculos. Então, se eu tenho uma fáscia que está muito grudada, gente, ela vai impedir que o meu assoalho pélvico, ele tenha uma funcionalidade, não é? Então, nós precisamos entender isso, né? Então, nós vamos entendendo, né, que o assoalho pélvico, ele interfere no orgasmo, gente? Sim, porque uma das funções, né, do assoalho pélvico é a função sexual. E então, nós precisamos entender isso, olha. Esse é o assoalho pélvico, eu tenho um músculo. Eu tenho esse músculo aqui, ó. Tá vendo? Que está ao redor da vagina. Esse músculo aqui, ó. Tá vendo? O bulbo, que ele vai estar ao redor da vagina, ó, ele vai contrair e relaxar. E aí você pode falar, Leila, mas eu tenho dificuldade de relaxar. Então, o seu músculo, ele é contraído demais. Você precisa, o quê? Você precisa aprender a relaxar esse músculo. Mas, você pode falar, Leila, o meu músculo é muito relaxado, né? E às vezes seu marido pode reclamar, eu estou frouxa. Não é? Meu marido reclama, ou eu estou percebendo, não é? Eu tive 3 filhos, engordei demais. Tudo isso vai indicando que o seu assoalho pélvico ele está fraco, né? E aí, ao invés dele estar mais apertadinho, o que que pode acontecer? Ele está mais laceado, e aí eu preciso trabalhar com esse assoalho pélvico, para quê? Para ele voltar para uma função que te dê prazer. Então, que se eu tenho esse músculo específico, gente, na entrada da minha vagina, se eu tenho outro músculo, gente, ó, se eu tenho esse outro músculo, aonde aqui, ó, tá vendo? Se está indo exatamente para o clitóris, isso significa que meu assoalho pélvico, gente, ele tem tudo a ver com o prazer. E aí, nós precisamos ter isso muito claro, né? Para que nós possamos trabalhar esse músculo. Então, o clitóris, ele não é só essa bolinha aqui, gente, ó.
ele tem os bracinhos que vem pra cá, e ele tem também umas perninhas aqui que estão ao redor da vagina. Então, primeiro vamos saber onde é o clitóris. Então, o clitóris, ele vem exatamente aqui no encontro dos pequenos lábios, que são esses aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa região que tem um excesso de pele para proteger, que é uma região muito sensível, não é, gente? Então, eu tenho dois músculos, não é? Que é um direito e outro esquerdo, que são 4 músculos, né? Especialmente pensados, idealizados por quem? Por Deus. Para estar aonde, gente? No seu clitóris. Então, isso é muito interessante que Deus fez. Ele fez esses músculos envolvendo o seu clitóris. Sabe por quê? Por quê? Por que ele fez isso? Para que você tivesse prazer. Então, que isso fique muito bem entendido aí, ó. Deus colocou esses dois musculozinhos especificamente em cima do seu clitóris para que você tivesse o quê? Prazer, né? Ele fez esse órgão especial para o seu prazer. Então, nós precisamos usufruir daquilo que Deus te deu. Usufruir daquilo que Deus deu para nós, né? Então, mas os homens também têm uma função, né? Então, os homens, né? Por que que o assoalho pélvico dos homens é importante? Para manutenção da ereção masculina. Então, aquela história de que aquela túnica, não é? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aquele negócio branquinho é responsável pela ereção. Não, nada disso. Você tem um grupo muscular potente aqui, tá vendo? Para fazer com que você tenha ereções mais potentes. Para fazer com que você consiga ter a ereção. Então, se você não tem problema neurológico, se você é um homem saudável, você não bebe, não fuma, não é diabético, você não tem nada que justifique, você não tem problema cardíaco, vascular, você não tem problema neurológico, e o seu pênis não está funcionando direito, olha, pode ser um problema muscular. Você já foi no médico? E o que o médico te disse? E se você foi, o médico não te falou isso? Infelizmente, os médicos não entendem muito de assoalho pélvico. Então, desconfie, não é? Desconfie de pessoas que estão falando, né? De alguns médicos. Eles conhecem anatomicamente, mas eles não conhecem funcionalmente, não é? Então, é necessário você dar uma atençãozinha para isso aí, né? Então, olha, busca ajuda profissional. Busca ajuda, marca uma sessão, agende sua sessão de terapia, para que a gente possa avaliar caso a caso, né? Na sua individualidade, porque cada indivíduo é único. Eu gosto sempre de trazer o caso de uma paciente que eu atendi, e ela estava ela não conseguia ter relação há muito tempo, ela estava ali passando dificuldade, ela estava com depressão, já entrou em depressão há muito tempo, e nós investigando a história dela, avaliando com várias coisas que ela passou, pedi para ela fazer os exames, né, avaliar os seus hormônios, pedi para o médico, marcou a consulta com um ginecologista, o médico pediu os seus exames, passou no endocrinologista, e aí ele pediu lá os exames para ela fez essa reposição que ela precisava, que o problema dela, gente, além do músculo que ela precisou exercitar, era o que? Os hormônios que estavam tudo baixos. Ela ficou tão feliz, Leila, agora eu estou muito bem, resolveu o meu caso, e eu fiquei muito feliz, porque, gente, apenas você precisa dar o primeiro passo, coragem de buscar ajuda. Gente, eu fico tão feliz com o caso, né, dessas pessoas, quando eu vejo o depoimento das minhas pacientes, estando feliz, que elas estão tendo uma vida plena aí com o seu cônjuge.
Gente, isso não tem preço que pague. Fico muito feliz com isso. Agora me diga aí, vocês entenderam que o assoalho pélvico tem 3 funções? Vocês entenderam que uma dessas funções é a função sexual, gente? Vocês entenderam que a função sexual, infelizmente, gente, é muito negligenciada por muitas pessoas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, ninguém ensina isso. Então, para essas mulheres, a função do assoalho pélvico vai contribuir para a lubrificação, vai contribuir para o prazer, porque vai estimular o clitóris, porque vai fazer com que a vagina fique mais apertada. E você tem o quê? Uma sensação muito melhor na hora do sexo. Né? E eu falei para os homens que sim, que o assoalho pélvico ele vai interferir na sua ereção. E o assoalho pélvico também vai interferir no seu controle ou descontrole da ejaculação. Então, gente, é muito importante. Olha como isso é importante. E ele controla o reflexo pré-ejaculatório. Então, o homem, ele vai tendo uma vontade. Eles vão sentindo que vai crescendo, ele vai sentindo que essa ejaculação vai crescendo, e vai chegar um ponto que eles não conseguem controlar, e aí o quê? Eles ejaculam. E aí muitos homens vão acabar ejaculando antes do momento que eles gostariam de ejacular. E aí vai falar assim, puxa, eu tenho ejaculação precoce. Não. E aí tem aquela questão, quando é que a ejaculação é precoce? Na verdade, todo homem, né, gente? Todos os homens, na verdade, gostariam mesmo de quê? De ter o controle total da sua ejaculação. Para quê? Para, inclusive, esperar o momento da esposa ter prazer, não é? Não é o ápice? Todo casal, gente, quer ter prazer junto. Não é um primeiro, outro depois, não. Todo casal quer chegar no ápice, no orgasmo junto. E isso não é comum. Por quê? Não é uma coisa muito comum. Porque as pessoas não conhecem o seu corpo, porque as pessoas não conseguem controlar o seu orgasmo. Porque o homem, ele acaba não tendo esse controle da ejaculação. Por quê? Porque a mulher, ela também não sabe potencializar a sua resposta sexual. E aí fica assim, né? Muitos casais, gente, olha só, muitos casais cheios de amor e vocês, né, estão aí vendo a situação e muitas vezes você pode passar por isso e falar assim, eu amo muito meu esposo, mas nós não estamos felizes sexualmente, na intimidade. Mas infelizmente, gente, amor não vai te dar a felicidade sexual junto. Então, isso é construído dia a dia. Essa felicidade sexual é uma construção diária. Como a comunicação é importante, que eu sempre tenho falado aqui nesse perfil sobre comunicação. Como ela é importante. Então, o que faz a diferença entre você estar feliz sexualmente, não é? Claro, gente, que o amor é a base, não é, gente? Mas como que você vai estar feliz? Só amar não é suficiente, vocês precisam de conhecimento, vocês precisam de quê? De mudanças de paradigma, vocês precisam de quê? Mudança de comportamento, de atitude, precisa controlar o corpo, precisa potencializar a resposta do corpo de vocês. Então, quando a gente consegue conhecer o corpo, se abrir para esse conhecimento, tanto do seu corpo como do corpo do parceiro, quando a gente entende essa resposta sexual do outro, quando a gente busca essa satisfação sexual, quando a gente vai para a cama, né, gente, com essa mente aberta para ter prazer, aí a vida sexual começa a melhorar. Então, gente, esse é o objetivo. A gente ama, mas a gente também quer ser feliz sexualmente. E aí a promessa, né, gente, da bênção de Deus é exatamente essa, né? Não é simplesmente, não, procriem e eu vou abençoar vocês. Não, Deus quer que o processo todo ele seja abençoado. Deus quer que você tenha prazer sexual. Vocês precisam ter prazer sexual. E prazer sexual, gente, envolve conhecimento do corpo. E conhecimento do corpo envolve o quê? Assoalho pélvico. E assoalho pélvico envolve saber contrair, envolve saber relaxar,
ter coordenação e saber estimular sexualmente esse assoalho pélvico. Para quê? Para que vocês tenham prazer. Então, gente, que vocês venham ter uma máquina fantástica aí, que é o assoalho pélvico, que vocês venham colocar, né, isso para funcionar, porque Deus colocou esses músculos aqui embaixo para quê? Para que você tivesse prazer. Deus colocou, gente, tudo aqui embaixo, para quê? Para que você pudesse sair satisfeito de uma relação sexual. E aí eu pergunto para você, você está satisfeito? Você está satisfeito com a sua relação sexual? Existe espaço para mudança aí? Gente, é possível mudar, é possível fazer a diferença, é possível sair desse lugar de insatisfação. Nós precisamos ser felizes, nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer: está valendo a pena meu relacionamento, está maravilhoso, não é? Então, Deus nos coloca como seres relacionados para a gente ter relacionamentos que vai valer a pena, não é? Então, entenda, gente, uma coisa: o assoalho pélvico é um grupo muscular que você pode ter controle sobre ele. O assoalho pélvico, ele tem uma função específica de te dar prazer. E existem músculos do assoalho pélvico que estão na base do pênis. Existem músculos superficiais que estão entre o pênis e o saco escrotal. Existem músculos do assoalho pélvico feminino que estão exatamente em cima do clitóris. Sabe por quê, gente? Por quê? Porque você pode ter prazer, sim. Porque quando Deus idealizou o seu corpo, Ele colocou os músculos para você estimular e para você fazer o exercício do jeito certo, para que o músculo causasse para você satisfação sexual. Então, gente, esses músculos aqui, gente, bem em cima do clitóris, olha, se eles se contraem, eles vão fazer o que no clitóris? Ei, gente, essa semana eu vou falar só sobre isso, sobre sexualidade, tá, gente? Essa semana vou falar sobre sexualidade, porque a vida dos casais precisa estar bem, precisa ser prazerosa, porque Deus colocou isso, Deus deu de presente. Deus diz lá na sua palavra, lá em Cantares: goza a vida com a sua mulher todos os dias. Então, gente, qual é o objetivo, gente? É fazer com que você entenda que o seu corpo é perfeito. Não é que você não é uma pessoa quebrada, que o seu corpo, ele pode te dar prazer. Porque quando Deus te idealizou, Ele te idealizou para quê? Para você ter prazer. Então eu quero que você entenda isso. Porque às vezes a gente ouve falar sobre sexualidade, gente, de uma forma muito baixa, muito pejorativa, não é? Mas nós que temos princípios, temos valores, nós às vezes se sentimos ofendidos, não é, gente? Mas a minha proposta aqui é falar sobre sexualidade de uma forma respeitosa, de uma forma que você se sinta bem em ouvir sobre sexualidade, de uma forma que você se sinta agraciado por Deus, porque Ele te fez um ser sexual. Então, eu respeito, valorizo você, os princípios, não é? Então, os valores são muito importantes. Eu vou pedir para você aí fazer um print aí pra gente repostar. Josivane, Maria, Vitória, vamos fazer um print, gente? Quem pode fazer um print aí para mim? Então, pra gente repostar e chamar mais pessoas para estarem aprendendo sobre esse tema. E essa semana já espalhe essa notícia, gente. Eu falo que é uma fofoca boa. Então, quando você vai falar de coisas boas, de aprendizado, você pode espalhar aí para as pessoas. Espalha aí. Olha, vamos lá no perfil da Leila, que essa semana ela vai falar sobre sexualidade do casal. Então, espalhe a notícia, envie esse aviãozinho aí para mais pessoas estarem aqui conosco, para abençoar mais e mais pessoas. Para quê? Porque eu estou com o objetivo de mulheres e homens serem felizes sexualmente. Porque eu trabalho o casal.
Você fez, Josivane, obrigada. Depois você manda pra mim, Josi. Aí eu reposto, você posta lá e eu te reposto, tá bom? Obrigada, Josivane. Deus abençoe a sua vida. E olha, Josivane, já quero te convidar para o dia 10, nós vamos estar fazendo uma live especial sobre supervisão. Vamos lançar um grupo de supervisão, somos 3 psicanalistas, para ajudar nos seus atendimentos, vocês que estão iniciando aí na psicanálise, tá bom? Então, não perca, vai ser às 5 da tarde, 5h01, tá bom? A live que vai acontecer aqui nesse perfil, e aí você, ou em outro, não sei quem que vai abrir, ou se é a... Mas fique atenta, tá bom? Fique atenta aí, que vai acontecer. Então, gente, não perca, se aperfeiçoe cada vez mais, porque conhecimento, gente, é vida. Conhecimento é muito importante, não é? E agora, gente, você precisa entender isso, tá bom? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo até esse momento. Muito obrigada por vocês. Legal, né, Josivane? Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Convida as suas amigas, Josivane, mais pessoas para estarem conosco, tá bom? Então, gente, olha, grande beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão.